Olá, vamos falar sobre o papel do gestor e o conflito de gerações, com Luiz Eduardo Gasparetto, consultor de empresas e docente dos cursos de pós-graduação MBA em Gestão da Central de Cursos da Universidade Gama Filho. Olá, professor, tudo bem? Como vai, Betiara? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Professor, hoje nós vamos abordar sobre as gerações X e Y e o papel do gestor frente a essas duas gerações. Então, a gente sabe que a geração X é uma geração marcada por conflitos políticos, indivíduos caracterizados pelo apego a títulos, cargos, méritos e reservas financeiras. Então, eles acompanharam o início da internet e têm uma necessidade da segurança financeira. Em contraponto, a gente tem a geração Y, conhecida como a geração da internet, ligada em tecnologia e novas mídias. Tem uma necessidade, uma evolução imediata e gostam de desafios e eles têm pressa no conhecimento. Professor, como um gestor da geração X consegue lidar com o subordinado da geração Y e vice-versa? Bem, Betiara, essa convivência ela é realmente muito necessária dentro da empresa, porque dessa diversidade de enfoques é que surgem as novidades na empresa, a criatividade e tudo mais. Mas é uma situação um pouco complicada, porque é preciso que essas duas gerações tenham uma convivência, mas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, que é o atingimento dos objetivos da empresa. E nem sempre isso acontece, porque estas gerações elas foram criadas de maneira diferente. Enquanto a geração X, como você já disse, ela é aquela geração criada dentro da empresa e do trabalho para respeitar o chefe, para permanecer muito tempo dentro da empresa, a geração Y não tem essa mesma cultura, né? Então, para que haja essa boa convivência, é preciso que haja primeiro um respeito por parte tanto do X quanto do Y. Quer dizer, é preciso que um respeite o outro no sentido de entender que os dois têm alguma coisa interessante para oferecer, né? O gestor X, ele precisa entender que o Y é aquela pessoa que precisa de um constante feedback. Isto é, ele precisa de uma constante afirmação de que eu estou fazendo um bom trabalho, meu trabalho está ajudando. Então, é preciso que o X, né, o gestor X, entenda isso, que realmente isso é uma preocupação muito grande do Y. Essa afirmação, esse feedback constantemente ele tem que saber como vai o seu trabalho e até que ponto ele está colaborando. Por outro lado, é preciso que o Y entenda que ele não tem uma coisa que o X tem, que é a experiência, o conhecimento. Então, a junção dessas duas culturas, digamos assim, né, do X e do Y, é algo complicado, mas que a empresa tem que promover realmente. Porque é dessa junção que vai surgir, ou que surgirão, as ideias novas, as coisas novas. Mas é preciso que os dois entendam as vantagens e desvantagens de cada uma das gerações, né? O Y, por exemplo, ele tem algo que o X não tem. Enquanto o X tem a experiência, o conhecimento, o Y tem normalmente a tecnologia, né? Ao qual o X às vezes é um pouco avesso às coisas novas. Então, é preciso que, de uma forma ou de outra, a empresa consiga harmonizar o X e o Y nesse sentido, de que os dois, na verdade, se respeitem e entendam que tanto um quanto o outro têm o seu lugar dentro da empresa. Compreendo, professor. Mas no caso, isso se intensifica quando, no caso, o X ele é liderado pelo Y? Essa divergência ela pode ser maior? Sim, é maior sem dúvida nenhuma. Normalmente, dentro das empresas hoje, o que nós temos é isso mesmo, o X liderando o Y. Por quê? Porque dentro das empresas ainda uma forma de promover as pessoas é através da antiguidade, os mais antigos e os mais velhos, mais experientes. Então, normalmente, o que se encontra é isso, né? Muitas empresas, no sentido de harmonizar esse relacionamento, cria um programa chamado Programa do Mentor, em que dentro da empresa existe um X que vai ser o mentor de um Y na sua trajetória profissional, que vai lhe dar conselhos e nesse relacionamento normalmente se consegue aparar arestas, fazer com que os dois acabem se respeitando e entendendo que um, na verdade, necessita do outro e que a empresa necessita que os dois estejam juntos realmente trabalhando. Sim, professor. E como uma empresa, ela pode manter um talento Y? Bem,
O Y, ele é muito sensível a desafios. Então, a primeira coisa que a empresa precisa lembrar é que muitas vezes a sua cultura é uma cultura arcaica, uma cultura, digamos assim, onde as pessoas estão na sua zona de conforto e não gostam de desafios. Então, ela precisa muitas vezes mudar a sua cultura, né? Quer dizer, criar uma cultura que seja uma cultura de inovação, de criatividade. Eu me lembro, por exemplo, que há algum tempo surgiram aquelas empresas chamadas empresas.com, o início da internet e tudo mais, né? Então, naquela oportunidade, os Y daquela época, eles trabalhavam em condições não muito favoráveis, ganhavam um salário que não era um salário tão alto assim, eles trabalhavam horas e horas, e, entretanto, eles estavam lá constantemente. Por quê? Porque eles tinham um desafio, eles estavam criando um novo negócio, né? Que eram as empresas.com. Então, principalmente a geração Y, as pessoas da geração Y, elas são muito suscetíveis exatamente a isso. Desafios, oportunidades, coisas novas, isto é, eles não estão querendo ficar na sua zona de conforto, o que muitas vezes acontece com o X que já está ali estabilizado. Outra coisa é que a empresa precisa, ao mudar a sua cultura, lembrar que para o que é importante para uma geração X não é para o Y, como, por exemplo, a estabilidade na empresa. Né? Foi feita uma pesquisa, há não muito tempo, que mostra que 48% dos integrantes da da geração Y não querem fazer carreira na mesma empresa. Isto é, eles querem procurar diversidade, querem aprender várias coisas. Então, não é fácil para a empresa manter a geração Y, mas é preciso fazer esforços nesse sentido. E uma das maneiras é criando desafios. Mas como a empresa ela pode conviver com essas duas gerações? Porque cada uma tem uma perspectiva, cada uma delas elas têm uma visão diferente, ou seja, elas têm uma conquista, um objetivo diferente. Como a empresa ela pode equilibrar essas perspectivas diferentes de cada geração? Perfeito. Então, uma das maneiras é dando a oportunidade de que os dois falem, isto é, escutar a voz dos dois. A empresa não pode considerar que a geração X apenas é aquela empresa que tem aquela geração que tem voz ativa na empresa, né? E também não pode achar que agora a geração Y é a grande solução para todos os problemas. Então, a própria empresa, isso é feito muitas vezes através da área de recursos humanos, a área de recursos humanos traz para dentro da empresa ferramentas para realmente poder harmonizar né? Então, ferramentas no sentido de inovações de sistemas, de processos de trabalho e mesmo de tecnologia. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje, falar que isso é um assunto muito importante, que com certeza deve ser desenvolvido, deve ser articulado muitas vezes, de diferentes formas. E eu queria saber se o senhor tem alguma consideração final e se o senhor poderia contar para a gente sobre o seu blog. Ok. Bem, eu só posso dizer que essa discussão, geração X, geração Y, ela está apenas começando, né? Então é preciso aprofundá-la um pouco mais para a gente poder entender como é que essas gerações convivem realmente, né? E eu indico o meu blog, www.blogdogaspareto.com.br, e lá a gente fala, entre outras coisas, problemas de liderança e fala também de geração X e geração Y. Professor, muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença. A nossa entrevista se encerra e até a próxima. Professor, brigadão. Olha, que é